sobre potenciação, tá? Eu acho que vocês ainda não aprenderam a potenciação, então vamos estudar. Potenciação de números naturais, tá? Antes da gente falar em fração, a gente só trabalhava com números naturais, certo? Então, a gente vai começar tendo uma noção da potenciação de números naturais e, na sequência, a gente conversa sobre potenciação de frações também, tá? Quando efetuamos uma multiplicação de fatores iguais, estamos realizando uma potenciação. Aqui tem um erro de digitação, mas não tem problema. Então, aqui, o que são fatores? Fatores são as partes de uma multiplicação, lembra? Então, se eu multiplicar dois números iguais, ou seja, os mesmos números, né? A gente vai estar aplicando uma potenciação. Olhem aqui, então. Podemos representar a multiplicação 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, porque 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 2 dá 8, né? Então, podemos representar de que forma? Com uma potenciação. 2 elevado ao expoente 3. Por quê? Aí aqui nós temos algumas informações importantes. O 2 é a nossa base, tá? A gente vai, por enquanto, só identificar e depois vocês vão entender a regra mais... a explicação da regra, vamos dizer assim. O 3, ele se chama expoente. E o 8, que é o resultado, é a potência. Então, dando nomes, né, classificando, explicando o que é, a base é o fator que se repete. Por exemplo, aqui, 2 vezes 2 vezes 2, ele se repetiu. O 2 é a base que se repetiu 3 vezes, tá? Então, a base é o fator que se repete. O expoente, que no caso aqui é 3, ele indica o número de vezes que essa base vai se repetir. E a potência, que é no caso aqui é o número 8, é o resultado, então, da operação, tá? Então, 2... é a nossa base, 3 é o nosso expoente e 8 é a potência. Para resolver isto, 2, a base, nós repetimos quantas vezes a potência está me indicando. Neste caso, a potência diz que devemos repetir 3 vezes o número 2, multiplicando ele por ele mesmo. Ou seja, o fator da multiplicação, que é 2, vai se repetir 3 vezes para resolver essa potência, tá? Quadrado de um número ou potência de expoente 2. O quadrado, isso a gente vai ver agora na sequência as nomenclaturas, tá? Como é que se lê o nome de uma potência. Mas é importante a gente conhecer a ideia da potência com expoente 2. A potência de expoente 2 pode ser representada geometricamente. Lembra que sempre que eu falo em geométrico é com figuras, tá? Eu tenho aqui um quadrado e cada lado desse quadrado vale 1. Cada lado mede 1 metro ou 1 centímetro, não importa, mas mede 1, tá? Se eu multiplicar a altura pela base, ou no caso, o quadrado, ele tem uma referência que todos os lados são iguais, né? Então, se eu fizer a multiplicação da base pela altura, eu vou ter 1 vezes 1, que resulta em 1 ao quadrado. Essa é a leitura que a gente faz, né? E quanto é que é 1 vezes 1? 1 vezes 1 é 1. Não ficou bem claro isso. Vamos mostrar geometricamente, então, quando o lado mede 2. Ó,
Aqui nós temos um quadrado composto por 4 quadrados. Cada um é aquele ali que mede 1. Mas 1 mais 1 dá 2. Então, cada lado do quadrado mede 2, tá? Se eu fizer essa mesma multiplicação, e até eu não tenho certeza se vocês já ouviram falar nisto, mas a gente vai reforçar isso mais adiante. Quando eu quero calcular a área de uma superfície, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um quadrado que o lado é 2, né? Eu quero saber quanto que mede toda essa área, toda essa extensão dos 4 quadradinhos aqui. Vamos supor, eu quero pintar uma parede quadrada e quero saber quanto mede isso. Para fazer a medida desta área, a gente segue uma regra, a fórmula da área de um quadrado, na verdade de um retângulo, é a base vezes a altura, tá? Só que como o quadrado, isso eu vou explicar mais detalhado depois, mais desenhado depois, mas como o quadrado tem todos os lados iguais, eu não preciso fazer 2 vezes 2, eu posso aplicar a potência, né? Como assim não preciso fazer 2? Eu vou fazer 2 vezes 2. 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado ou com o expoente 2, né? Elevado à segunda potência. E isto é 2 vezes 2 que dá 4. Então, quando eu tenho o mesmo número multiplicando por ele mesmo, ó, 2 vezes 2, eu posso representar isto por 2 com o expoente 2, né? Na sequência eu já vou mostrar como é que a gente faz a leitura de fato. Mas é importante que vocês entendam, 2 vezes 2 a gente sabe que é 4, mas eu posso representar em forma de potenciação, tá? E aí que entra a ideia do que a gente está aprendendo aqui, né? Das potências dos expoentes, tá? Quando, aqui de novo, ó, nós temos ainda um quadrado, só que agora cada lado do quadrado mede 3. Aqui ele media 2 e aqui media 1, né? Aqui, como o quadrado tem lado que mede 3, eu sei que a área deste quadrado é calculada pela base vezes a altura. Então, 3 vezes 3, que é o que a gente tem aqui, podemos representar em forma de potenciação, 3 com expoente 2. E o que é 3 com expoente 2? Nada mais que o número 3, que é a base, multiplicada por ele mesmo, e o meu expoente indica quantas vezes ele está sendo multiplicado. Então, o 3 se repete 2 vezes porque o expoente é 2. E o resultado é 9, porque 3 vezes 3 é 9. Isso não muda, tá? Como é que a gente faz a leitura disso? Quando eu tenho 1 e o expoente 2, eu digo que eu tenho 1 ao quadrado ou quadrado de 1. Quando o expoente é 2, a gente lê quadrado, tá? Por quê? Por conta dessa representação geométrica que a gente consegue direcionar a ideia de um quadrado, certo? Na segundo exemplo ali, 2 com expoente 2, a gente lê 2 ao quadrado ou quadrado de 2, tá? Também remete à ideia do quadrado, da área do quadrado, que a gente vai estudar também muito em breve. Falo da área para vocês associarem isso quando a gente falar sobre isso. Quando o quadrado mede 3 cada lado, então eu cheguei eu tenho a potenciação 3 ao quadrado, que é assim que se lê, ou quadrado de 3. Então, o expoente 2 a gente lê quadrado, a gente não lê 2 ou segunda potência. Até poderia ler segunda potência, mas é mais comum ler ao quadrado.
Agora aqui, ó, nós acabamos de ver quando é ao quadrado. Quadrado nos remete ao expoente 2. Quando eu falo em cubo de um número, ou potência com expoente 3, a potência de expoente 3 também pode ser representada geometricamente. E aí ela é representada por cubos. Cubos, o cubo mágico, quem lembra do cubo mágico, ó. Aqui é um cubo que tem todos os lados 1, né? Mede 1. Aqui, então, representando este cubo e calculando, se nós calculássemos o volume deste cubo, ou seja, quanto tem, qual é o volume dentro dele, toda a extensão dentro dele, né? Nós calcularíamos fazendo aplicando a fórmula de base, profundidade e altura, né? Multiplicando as três informações e chegamos ao volume deste cubo. No caso, como todos os lados medem 1, 1 vezes 1 vezes 1 pode ser representado pela potenciação 1 ao cubo e é igual a 1, porque 1 vezes 1 dá 1 e o resultado 1 vezes 1 resulta em 1 também, tá? Agora, usando a mesma referência, no caso aqui, nós tínhamos um cubo com medidas 1, agora foram agrupados vários cubos que deram a medida de 2 para cada lado. Então, eu tenho, se for então calcular o volume deste cubo, eu calcularia 2 vezes 2 vezes 2. O que é 2 vezes 2 vezes 2? O fator 2 está se repetindo 3 vezes. Então, eu posso representar por 2, que é a base, e um expoente 3 é a mesma, a representação é um pouco diferente, por óbvio, né? Porque estamos usando a potenciação, mas quando eu tenho uma base igual multiplicada por ela mesma, a quantidade de vezes que ela se multiplica, né? No caso, a quantidade de vezes que ela aparece, nos leva ao número do expoente. Então, aqui, 2 com o expoente 3. 2 é a base, ou seja, o 2 é quem vai se repetir. 3 me diz quantas vezes este 2 vai se repetir. Então, se o expoente é 3, ele repete 1, 2, 3 vezes. E aí, resolvendo esta multiplicação, 2 vezes 2 resulta em 4 e 4 vezes 2 resulta em 8. Por isso, 2 com o expoente 3 resulta em 8. E aqui, o cubo com lados com a medida 3, né? Cada medida vale 3, e seguindo a mesma ideia, a base é 3, o expoente também é 3, portanto, o número 3 se repete 3 vezes. 3 vezes 3 dá 9, e 9 vezes 3 resulta em 27. Então, uma vez que o 3 está se repetindo 3 vezes, o 3 é a base, e o expoente é 3, porque ele se repete 3 vezes. Então, 3 com o expoente 3, a gente resulta em 27. Como é que a gente faz a leitura disso? Quando eu tenho o expoente 3, a gente lê ao cubo. Então, se a base é 1, como tem aqui, 1 ao cubo ou cubo de 1. No segundo exemplo, 2 com o expoente 3 a gente lê 2 ao cubo ou cubo de 2. Cubo, então, nos remete à forma geométrica de um cubo. Quem não entendeu a questão do cubo, né? Lembrem do cubo mágico, que ele tem exatamente este formato. E o último exemplo, 3 com o expoente 3, nós lemos 3 ao cubo ou cubo de 3, tá? Potências com outros expoentes. Como é que se faz a leitura? As potências de expoentes diferentes de 2 e 3 não podem ser representadas geometricamente.
e não possuem nenhum nome especial, mas a gente tem que regra para fazer a leitura. Então, eu tenho aqui 7, minha base, e 4 é o expoente. Como é que eu leio? 7 elevado à quarta potência. No outro exemplo, 10 é a base, 20 é o expoente, e eu leio 10 elevado à 20ª potência, tá? Outro exemplo, 51 é a base, 17 é o expoente, e eu leio 51 elevado à 10ª potência, tá? Então, é dentro dessa ideia que a gente faz a leitura das potências que não são ao quadrado nem ao cubo, certo? Tem algumas observações importantes que a gente precisa lembrar. Eu vou colocar aqui, vou mostrar para vocês. E aí, não é muito extenso mais, eu acho que mais uns minutinhos a gente já encerra. Potência cuja base é um número natural e o expoente é 1. Neste caso, ela tem como resultado igual à própria base, tá? Lembrando, por que isso acontece, né? Olha só, se aqui está escrito 14 com expoente 1, nós acabamos de aprender que a base se repete quantas vezes o expoente está nos indicando. Se a base se repete na quantidade de vezes que o expoente indica e o expoente é 1, portanto, o nosso resultado é a própria base, né? Porque ela vai se repetir uma vez só. 14 elevado à potência 1 vai ser, então, 14, porque ele não vai se multiplicar por nada, né? O número 1 está indicando que o 14 aparece uma vez só. O mesmo vai acontecer com qualquer outra base. 132 também elevado à potência 1 vai ser 132, tá? Outra observação. Potências de expoente 0. Potência cuja base é um número natural diferente de 0, ou seja, essa base não pode ser 0. E o expoente é 0. Tem resultado igual a 1. Exemplos: 3 com expoente 0 é igual a 1. 32 com expoente 0 também é igual a 1. Todo número, toda base que for elevada ao expoente 0 vai resultar em 1, tá? Mais adiante, quando a gente conversar sobre as propriedades das potências e outros cálculos a partir daí, eu vou explicar para vocês melhor por que quando a base tem um expoente 0, resulta em 1. Mas é um conteúdo, é uma explicação que depende de outra para a gente conseguir colocar. Vocês ainda não aprenderam divisão com potência, então fica difícil de entender. Mas eu vou explicar para vocês.